Olá, irmãos, que a paz dos nossos pais estejam com todos nós. Irmãos, hoje eu vim fazer um vídeo para explicar para alguns irmãos que ainda não entenderam sobre o templo construído aí de pedra, que eles dizem que é para adorar o nosso Pai, que eles precisam estar em um templo congregando, né? Que o nosso Pai ali escuta, que ali ele atende os pedidos, que ali eles o adoram, eles servem, né? Eles o cantam para ele com a boca, os lábios. E eu vim aqui, irmãos, para mostrar para alguns irmãos que às vezes não viram e tentar explicar um pouco, irmãos. Não estou aqui, não quero convencer ninguém, até porque, irmãos, nós não estamos aqui para convencer ninguém. O único que convence o homem do pecado é o Espírito do nosso Pai. Se ele não convencer, não será eu, não será nenhum outro irmão que vai convencê-lo. Nossa obrigação é só apenas mostrar a verdade. E igual o nosso Pai falou, jogar a sementinha. Porque se cair em terra boa, ela vai florescer, irmãos. Mas se infelizmente cair em uma má terra, infelizmente não teremos um fruto, né? Não teremos uma arvinha. Irmãos, eu vou começar aqui pelo livro de 1 Reis 8. Eu não sei, irmãos, se muitos irmãos já leram esse aqui. Para quem não sabe, esse capítulo e um ou dois capítulos anteriores, ele mostra que aqui foi feito o primeiro templo, o famoso templo de Salomão. Aqui ele deixa claro para quem que foi o templo, quando que Deus pediu para ele, né, para o pai dele, que Salomão construiu o templo para ele. E então eu vou deixar esse capítulo como o capítulo chave do vídeo. Vou começar lendo aqui, irmãos. Eu vou ler quase que o capítulo inteiro e deixar o versículo 12 como chave. Então Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos e príncipes das famílias, a fim de verem a mudança da arca do tratado do Senhor do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Só um momento, irmãos, deixar claro que Senhor, estando em letra maiúscula, então eles realmente se referem a Deus, no caso, né? A tradução é a Viva, viu, irmãos? Se depois as pessoas quiserem analisar. Este acontecimento se deu na ocasião da festa dos tabernáculos, no mês de outubro. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. O rei Salomão e todo o povo se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levaram depois a arca para o santuário interior do templo, o lugar mais santo, e colocaram debaixo das asas dos anjos. Os anjos foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca seria colocada. Portanto, agora as asas dos anjos protegiam a arca e os varais que seriam para transportá-la. Os varais eram tão compridos que passavam além dos anjos e podiam ser vistos do santuário fora do lugar mais santo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. Nesse templo não havia coisa nenhuma na arca, fora as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali no Monte Horebe, ou seja, os 10 mandamentos.
na ocasião em que o Senhor fez este tratado com o povo de Israel, depois que saíram do Egito. Olhe, enquanto os sacerdotes estão voltando do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo. Os sacerdotes são obrigados a sair, porque a glória do Senhor está enchendo todo o edifício. Então, o rei Salomão fez desta oração: o Senhor disse que ele moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar todo o sempre. Para quem não sabe, irmãos, trevas espessas são terras tortuosas, muita escuridão, tá? Continuando. Então o rei se virou para o povo enquanto todos estavam em pé diante dele e os abençoou e disse: Bendito seja o Deus de Israel, que fez o hoje que prometeu ao meu pai Davi. Pois ele disse a meu pai: quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhum lugar para o meu templo, mas indiquei um homem para ser o guia do meu povo. Esse homem era Davi, meu pai. Ele desejou construir um templo para o Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a ele para não construir. Estou contente porque você desejou fazer isso, disse ele. Porém, seu filho é quem construirá meu templo. E agora o Senhor fez o que prometeu, porque eu segui a meu pai como rei de Israel. E agora foi construído este templo para o Senhor, Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca que contém o trato feito pelo Senhor com nossos pais na ocasião em que ele tirou da terra do Egito. Se os irmãos continuar o capítulo, irmão, vai mostrar que o povo ficou de pé diante dele. Aí ele começa a fazer uma oração pro Deus dele, né? Fala que o Deus dele é amável, bondoso, que cumpre, né? Ele fala para as pessoas que fizerem adorações no templo, né? Que Deus ouça a oração do povo. E que mesmo que se o povo voltar e ficar contra Deus e os inimigos dele se virarem, né? E vencê-los, né? Que quando o povo voltar, o Deus dê para ouvir eles, né? Que eles vão orar e muitas dessas coisas. Então, irmãos, agora eu já começo fazendo uma pergunta. Irmãos, se o Deus que pediu a Salomão que construísse essa terra, esse templo, né, para Salomão, se ele habita nas trevas, não pode ser o nosso pai. Porque o nosso pai, ele não habita nas trevas, irmãos. O Deus de Davi e de Salomão habitava nas trevas. Outra observação, irmãos. Aqui, ó, também no mesmo capítulo, mais pra frente, 62, então o rei e todo o povo dedicaram o templo, oferecendo ao Senhor sacrifícios pacíficos, um total de 22.000 bois e 120.000 ovelhas e cabritos. Olha só, irmãos. Até se continuar aqui para baixo, ó, fala que eles queimam lá, né? E o santuário onde eles deixaram era pequeno para tantas ofertas e sacrifícios que eles fizeram para o Deus dele, né? Agora eu falo, irmãos. O nosso pai não quer sacrifício. Se vocês acham que o nosso pai fique feliz com isso, observem bem, irmãos, esse texto, né? Que mostra muito claro para quem que é este templo.
E outra informação, irmãos, vocês observarem aqui, ó, no 6, fala do lugar mais santo. Irmãos, eu pergunto, aonde nessa terra existe lugar santo? Sem falar, irmãos, que se vocês observarem o templo que foi construído para esse Deus, com as sinagoguinhas que temos hoje por aí, não são iguais. Esses templos aqui, os santuários, onde ficava os lugares assim onde só os sacerdotes entravam, o povo não tinha acesso. O povo ficava só no pátio ali, né, fazendo as orações deles ali, e eles não tinham acesso lá dentro. Quem entrava lá dentro, na parte onde ficavam as tábuas, os 10 mandamentos, eles morriam. Olha só para você ver, irmãos, como o diabo, Israel, foi muito inteligente. Ele fez os mais 600 preceitos dele, deu para o povo seguir, e os 10 mandamentos ele guardou dentro de uma arca, aonde que tinham 2 querubins. Lembrando, irmãos, nosso pai falou para não fazer imagens de escultura. Moisés fez, colocou e escondeu, e qualquer um, irmãos, que chegasse perto dessa arca, morria. Interessante, não? Se os mandamentos foram feitos para o povo, como que ele podia esconder e quem chegasse lá morria? E observem aqui, irmãos, ó. Deixa aqui, ó, no 9. Que dentro do templo, lá, eles colocaram a arca que continham as 2 tábuas de pedra de Moisés. Ou seja, as duas tábuas que o nosso pai mandou por anjos para Moisés dar para o povo, os 10 mandamentos. E foi o porquê ele foi lançado do céu para baixo. E era para ele mostrar para o povo. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele escondeu. E se observarmos aqui, ó, o 10 é muito interessante, irmãos. Eu vou até reler de novo, ó. Olhe, enquanto os sacerdotes estavam voltando do santuário, ou seja, quando eles estavam vindo do santuário para fora, ali para o pátio, né? Uma nuvem brilhante encheu o templo. Os sacerdotes são obrigados a sair, porque a glória do Senhor está enchendo todo o edifício. Então Salomão falou, né? O Senhor disse que ele moraria em trevas espessas. Em outras traduções falam que o Senhor disse que ele moraria nas trevas, que ele habitaria nas trevas. E ainda ele continua, irmãos, mesmo assim eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar para todo sempre, né? Então esse texto, irmãos, deixa tudo muito claro em questão de sacrifício, em questões em que Moisés lá escondeu, mostra aqui também o Senhor que fez o tratado com Israel, o Senhor que tirou o povo de Israel lá do Egito, tirou o povo do Egito, que é o povo de Israel, não era o nosso pai. E eu vou mais pra frente, irmãos, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, sobre a parte em que eles eram escravos. Aqui, irmãos, em Mateus, mudando aqui, Mateus 12, 2, o Messias, o próprio Messias fala, Mateus 12, 7, falei errado, 12, 7. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Ou seja, irmãos, se eles tivessem compreendido que o Messias, em nenhum momento, nosso pai, em nenhum momento ele quis sacrifício de ninguém, irmãos. Em Jeremias fala dos sacrifícios que o povo de Israel oferecia a Moloque no deserto, que o nosso pai, coisa que o nosso pai nunca quis, nunca ordenou. Eles sacrificavam crianças. Ao deus Moloque, coisa que o nosso pai não aceita. É em Jeremias, irmãos. E sobre o Deus que habita nesses templos, em Salmos 18, mostra aqui, irmãos,
que o Deus também do pai de Davi, de Salomão, era o próprio que habitava nas trevas. Olha aqui o que fala no versículo 9. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. E o 11 ele fala, ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Este capítulo, irmãos, se vocês lerem ele inteiro, Davi, ele adora, ele canta ao Senhor dele, que livra ele de Saul e de todos os inimigos. Então ele faz uma adoração e fala que Deus ficou irado com as coisas que aconteceu, então ele desce na terra, né? Ainda até aqui eu falo, ó. Então a terra tremeu e se abalou nas montanhas, né? E aí ele fala que ele saiu como fumaça, a boca dele saia brasas como de fogo. E ele fala, ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura. Nosso Pai não desce de nuvem escura, irmãos. Nosso Pai não se cobre de escuridão, como diz no versículo 11. Nosso Pai não é assim, não, meus irmãos. Nosso Pai habita na luz. Olha só. Nos Salmos também, continua também de 97, irmãos, 2, ele também fala, nuvens e escuridão há ao redor dele. Justiça e juízo são a base de seu trono. Podemos anular aqui a parte B desse versículo, que não está falando da mesma pessoa. Afinal, se uma pessoa é da escuridão, ela não pode ser boa, não pode ser justa e nem ter juízo, né? Vamos concordar, né, irmãos? Aqui já mostra a contradição no próprio versículo. Então, irmãos, aqui mostra que tanto nos Salmos 97, como no 18, como lá em 1 Reis, o Deus que Davi e Salomão servia era o próprio diabo, era o próprio Deus Israel, o próprio Moisés. O próprio que mandou eles fazer esse templo para eles, que ele queria uma habitação. Esse sim queria. Ele é o próprio. O nosso Pai não é, assim, ele não habita nas trevas aqui, igual mostra em várias partes, que Davi fala, e tem outros capítulos também que ele fala que o Deus dele era da escuridão. Tem várias partes. O nosso Pai, nosso Messias, não, irmãos. Olha só, em 1 Timóteo 6,16 fala, ele é o único que é imortal, e habita em luz inacessível, a qual ninguém viu. Ninguém nunca viu o nosso Pai, irmãos. Quando fala que Moisés conversou com o nosso Pai face a face, é mentira, que está mostrando, ninguém nunca viu o nosso Pai. E aqui fala, ele habita em luz inacessível. Como que uma hora fala que ele habita na luz e uma hora ele é na escuridão? Esse tá falando do nosso Pai, aquele lá não é o nosso Pai, irmãos. Então, irmãos, esses templos que estão construídos hoje, dizendo que são casas de Deus, são casas realmente de Deus, de Zeus, do diabo, irmãos. O nosso Pai não é. Nosso Pai não quer isso. Nosso Pai, irmãos, quer apenas que nós amamos nossos irmãos, que nós temos amor. Isso prova, irmãos, que o nosso Pai, ele não é, o nosso Pai não é o Deus que Davi, Salomão, Jó e tantos outros falsos aí que estão no Velho Testamento serviam. Porque, irmão, é muito fácil você reconhecer um falso profeta. Se ele dava sacrifícios, se ele matava, se eles ofertavam coisas ao nosso Pai, a qual o nosso Pai não pediu, que esteja fora dos 10 mandamentos, ele não pertencia ao nosso Pai. Se vocês analisarem, irmãos, o Deus de Davi, ele falava para eles ir nas batalhas, nas guerras, guerreavam contra povos visíveis, matavam as pessoas, tomavam posse da terra delas, pegavam as mulheres deles para si, as que eram virgens, viu? Eles não queriam as que não eram virgens, eles queriam as virgens. As que não eram virgens, que podia matar tudo. Alguns dos homens sobreviviam, deixavam como escravos, como para poder guerrear também. Tomavam posse toda da riqueza daquelas pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. E ainda ao final, Deus falava que era com ele. Eles adoravam a Deus ainda pela essa maldade que eles faziam.
Agora, esse não é o nosso pai, irmãos. Nosso pai não faz isso. Nosso pai, você acha que nosso pai, se Davi fosse o segundo o coração do nosso pai, você acha que ele faria essas coisas? Nosso pai ensinou a gente a amar, se ainda mais que um inimigo te faça uma coisa má pra ele, se ele te bater na face, vira outra. Foi isso que o nosso pai ensinou, que o Messias veio para nos ensinar e deixar os mandamentos. Não para você fazer uma pessoa que fez ruim, você vai lá e faz ruim também. Isso aí, irmãos, olho por olho e dente por dente, tá lá em Mateus 6, Mateus 5, se eu não me engano. Não foi pro nosso pai. Não foi o nosso pai que deixou aquilo ali. Nosso pai deixou para nós amarmos. Quem fala para você ser cada um por si é o Deus de Davi, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esses aí sim, irmãos. É desse jeito. Nosso pai não. Nosso pai é totalmente diferente, irmãos. Nenhum de nós, irmãos, por mais que tentamos ser bons, nenhum de nós se compara ao nosso pai, nosso Messias. Nós somos podres, somos lixo. Todo dia fazemos coisas erradas. Somos ignorantes para muitas coisas. Por mais que a gente tenta, não tem como comparar, não há possibilidade de se comparar nós com eles. Nós somos imerecedores mesmo do reino. Nós não merecemos. Nós pecamos todos os dias. Somos podres por dentro, a pior raça que tem. E mesmo assim, irmão, por amor e benevolência extrema, o nosso Pai nos dá a chance todos os dias de você se arrepender e voltar para Ele. Não há amor maior do que esse. As pessoas dizem que amam o nosso próximo, só que não colocam nas peles deles. Irmãos, eu nunca vi, de coração, irmãos, nunca vi, principalmente protestantes, viu? Principalmente protestantes, eu nunca vi saindo de um templo à noite, que eles saem do templo lá para adorar Azazel, Ismael, daquele povo lá, aqueles demônios, passa numa rua, vê uma pessoa passando frio, mendigo na rua, passando necessidade, vê se ele tira a roupa do corpo dele e dá para essa pessoa, mostrando pelo menos amor. Não, eles erguem a cabeça lá em cima e acham que são superiores a eles. São superiores. Amor, irmãos, passa longe dessa raça. Passa, irmãos. Nós temos aqui de tudo, enquanto muitos irmãos lá estão lá e não sabem de nada. Eles são tão ignorantes, irmãos. Religiosos são tão ignorantes que eles se acham certo de tudo. Tendo 25 mil religiões só no Brasil, no mundo são 35 mil, eles acham que a deles são certas. E de todo o resto é tudo errado. Os da CCB é pior ainda, viu? CCB, Testemunho de Jeová, é um dos piores que tem. Ô raça, ruim de coração. Eles se acham os melhores que todo mundo. Os da CCB chamam o povo de primo, sendo que o Messias falou que é pra chamar todos nós somos irmãos. Não existe essas de primo. Eles chamam de primo porque eles acham só o deles são irmãos. O resto são primos. O Messias falou, todos nós somos irmãos. Ele é o mestre. Fique claro isso. E para finalizar, irmãos, finalizando aqui essa parte sobre o templo, eu quero mostrar aqui, ó, que enquanto lá o Deus de Salomão pediu o templo e mostrou, o nosso pai aqui, através do nosso irmão Estevão, mostrou que ele não habita em casas de pedra, que aquele Deus lá das trevas gosta de um templo para ele, mas o nosso pai, ele não quer. Olha só, Atos 7:47. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra
é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês querem me edificar? Diz o pai: ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Aqui deixa claro, irmão, que o primeiro que construiu o templo foi Salomão. Mas o pai não habita em templos de pedra. Ele não habita, irmãos. Para quem não sabe, congregar não é estar dentro de templos de pedra, não. Congregar é união. Você não tem que congregar só com o povo que você frequenta do seu templo. Não. É com o seu vizinho, é com o seu pai, com o seu irmão. O que adianta vocês que se dizem tão filhos de Deus, que vão lá congregar em templos, se às vezes dentro da própria casa você é brigado com o seu pai, brigado com o seu filho, brigado com o seu vizinho, fala mal do fulano, fala mal do ciclano. O que adianta? É em vão. Vocês adoram o Deus de vocês com os lábios, com o Pai, vocês buscam o nosso Pai, só que o coração está longe dele. Vocês vivem de aparência. E não adianta, porque o nosso Pai conhece o interior. Não é isso aqui, irmãos, que salva ninguém. É isso aqui, ó, que tá aqui dentro. É isso aqui que o nosso Pai olha. Nosso Pai não olha para o nosso exterior como nós olhamos uns para os outros e julgamos muitas vezes sem conhecer. Mas o nosso Pai olha para o nosso interior, aquilo que nem eu e você vê. E aqui deixa claro, irmãos, que foi Salomão que construiu, mas nosso Pai não habita. Então, lá em 1 Reis, o Deus que ele está se referindo, e vocês podem ver, eu mostrei, que Deus ficou igual tá aqui, ó, em letra maiúscula, se referindo realmente a Deus. Não, nosso Pai não habita lá. Nosso Pai não habita. Que fique claro isso. E como se não fosse só Estevão que falou e morreu porque falou a verdade, nosso apóstolo, irmão Paulo, também falou. Em Atos 17, em Atos 17, vou abrir aqui para os irmãos ver, ó, Atos 17, começando pelo 22, e Paulo, estando do Aerópago, disse: varões atenienses, eu vejo em tudo que, como vós sois muito entregues a religiões e superstições. Pessoas religiosas, que igual muitos aí que só pensam em religião, que não vê a verdade. Porque enquanto eu passava pela cidade e via vossos santuários, vossos templos, vossas sinagogas, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, eles fez um altar para o nosso Pai, que é aqueles que Paulo e os outros irmãos pregavam. Este a quem vós prestais devoção sem conhecer, este é o que eu vos anuncio. O Pai que fez o mundo e todas as coisas que nele há, este sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, e também não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha só, irmão, o que nosso irmão apóstolo estava falando, Paulo estava falando, para o povo ateniense, que eles tinham tantos deuses, fizeram templos para tantos deuses e acabaram querendo fazer um para o nosso Pai, que como eles colocavam assim, o Deus desconhecido, porque nem eles conheciam o nosso Pai direito, mas fizeram para ele também. Aí eles mesmo faziam isso sem conhecer o nosso Pai. E aí então Paulo veio e falou: mas o nosso Pai, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não habita. Porque quem gosta dessa habitação é o Deus das trevas, não é o nosso Pai. E aqui eles mostram, ó, em 22, ó, varões atenienses, eu vejo em tudo como vós sois muito entregues a religiões
esses templos, vocês vão a esses templos preocupado com a religião e até acabou fazendo um santuário para o nosso pai, sendo que o nosso pai não habita lá. Paulo estava falando para aquele povo. Então, irmãos, eu queria mostrar e fazer um resumo do que tudo que eu quis explicar aqui para os irmãos, que esses templos de pedra, a qual muitos dos nossos irmãos frequentam, o nosso pai não habita ali. Nosso pai não está ali. Quem pediu o templo para ser adorado foi o Deus das trevas, como em 1 Reis 8 fala, como em 2 Crônicas também diz. Foi ele que pediu, o nosso pai não pediu. E em breve, irmãos, eu vou fazer um vídeo mostrando que o Deus que tirou o povo, aquele povo do Egito, não foi o nosso pai. Não foi o nosso pai, que aquele povo nunca foi escravo no Egito, que aquilo é tudo uma mentira, é tudo balela, conversa fiada. Eu vou fazer em breve esse vídeo. Então, irmãos, espero de coração que os irmãos tenham entendido o que eu quis explicar. Eu sei que para muitos isso aqui já entenderam, muitos irmãos já sabem, mas é muitos irmãos que estão contaminados pela religião. E eu não digo só protestante, católico, eu estou dizendo todas, sem exceção. Só existe um pastor, um mestre. Não seja guiado por ninguém, não coloque pastor acima de você, sendo que só existe o nosso Pai e o nosso Messias, o único que deu a vida. Você não vê nenhum pastor dando a vida por ninguém. Irmãos, vamos abrir os olhos, porque o tempo está muito curto, irmãos. Não só eu, como todos os irmãos se preocupam, porque a cada dia que passa ficamos felizes porque está mais próximo o nosso Pai, de vermos nosso Pai, nossos irmãos. Só que eu me preocupo, irmãos, porque fica menos tempos ainda para a gente falar a verdade. E vocês não querem, muitos não querem saber. Dão importância para outras coisas, sendo que a coisa do nosso Pai é em primeiro lugar. A salvação, irmãos, vem em primeiro lugar. Ame, irmãos, de verdade. Conheça o nosso Pai de verdade. Se limpe, não batize na palavra dele. Não se jogue na água e se banhe o seu corpo, o seu exterior, mas tem que limpar o interior, o coração. Porque o que o povo faz em templos, esses rituais que vocês fazem, só limpa o exterior, mas o interior ainda continua podre. Tem que lavar, irmãos, o coração, se purificar, se libertar dos falsos profetas. E aí sim, irmãos, amando o nosso próximo, buscando a palavra do nosso Pai, vocês vão se libertar. Então, irmãos, fiquem na paz do nosso Pai. Um forte abraço para todos e até a próxima.